Corinthians, então, de ontem, você tem a matéria ou a matéria? Não, primeiro eu falo do jogo. Não, então vamos lá do jogo. Você tava lá no campo, você fez o jogo, tava desde cedo com a gente, ontem aqui nos Donos da Bola. Quanto que você viu? Então, craque, vamos lá, falar um pouquinho desse Corinthians que pelo menos conseguiu um empate diante do Fortaleza e manteve o tabu de nunca perder para o time do Nordeste aqui, né, em São Paulo. Esse tabu que agora já dura 15 jogos, o Timão tem a vantagem de 12 vitórias e 3 empates. Pensando na bola, muito se falou sobre o desempenho dos atacantes, das mudanças que o técnico Vanderlei Luxemburgo fez ao longo da partida, inclusive da entrada do Yuri Alberto, que começou no banco de reservas. E aí eu perguntei pro Yuri Alberto sobre essa situação, sobre o fato de ter ficado no banco de reservas, e ele disse que... Então, mas qual o problema de um jogador que não ganhou título do Corinthians ficar um jogo na reserva? Qual que é o problema? Qual é o problema de você fazer o quarto time aqui? Ou você ser o quarto repórter, o quarto comentarista? Qual o problema de você ser... Quem é o Yuri Alberto pra ficar bravo de ficar na reserva um jogo? Ele entra e faz o gol ainda. Quem ele pensa que ele é? Desculpa. São 9 jogos, eram 9 jogos, né, craque? Sem colocar a bola no fundo da rede, então fez jus ao que a medida do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos ouvir então a justificativa do Yuri Alberto sobre esse período sem marcar gols e também sobre a medida tomada de ter sido... Não é só isso, né? Sim. É do Corinthians também jogar mal. De ele não fazer gol contra o Remo. De ele não fazer gol contra o Argentino Júnior. De ele não fazer gol contra o Independente Del Valle. É tudo isso. O cara que joga no Corinthians, meu irmão, qual o problema de ficar um dia na reserva? Um jogo na reserva? Vai colocar ele aí? Vamos lá ouvir então Yuri Alberto se justificando depois da partida. Respeito muito a decisão dele. No jogo do Del Valle eu fiquei muito feliz comigo mesmo, porque a mudança de atitude durante o jogo já foi diferente. Tava muito bem durante o jogo, tava bem próximo de fazer meu gol. Infelizmente saí no início do segundo tempo. Não entendi, mas respeito muito a decisão dele. Nesse jogo não iniciei jogando, mas agradecer também a todos meus companheiros, a minha família que tem me ajudado bastante. Tem me dado todo esse suporte e graças a Deus pude entrar e ajudar a minha equipe com esse gol que resultou num empate importante dentro de casa. No Inter já tive uma situação dessa, né, de ter ficado no banco, de ter ficado muitos jogos sem marcar também, e quando eu cheguei aqui. Mas quando eu cheguei foi diferente, que não faltava entrega, estava me dedicando bastante. E nesses últimos jogos estava bastante desanimado, confesso. Estava tendo poucas oportunidades de poder marcar ali, de poder fazer o gol, estava finalizando bem pouco também. Mas só agradecer a Deus, agradecer a minha família também, meus companheiros têm me ajudado bastante para me manter firme. E lógico que a gente fica um pouco chateado, né, de ter iniciado no banco, mas graças a Deus eu mantive minha cabeça muito firme e pude ajudar a minha equipe hoje quando entrei. Ô, craque, Pô, dá licença. ele começa duro. falando, Não é? eu não entendi porque eu fui pro banco. E aí ele termina falando, teve alguns jogos que eu tava desanimado. Pronto, Yuri Alberto, agora você entende. Por que você falou que tava foi? desanimado, então você foi pro banco por isso. Não, Pronto, você respondeu a sua pergunta. Não, ele falou 3 coisas que é muito louca. Primeiro, porque tava desanimado. Segundo, que a família é um jogador. Ele falou que tava sem fazer gol. Aí depois... Que no Inter ele já ficou no banco. E que enquanto o Independente Del Valle, ele tava jogando bem e ele sentia que ia fazer um gol, mas ele não entendeu porque ele saiu. Você sabe porque você jogou mal, você não fez gol. E agora você fez, e que por sinal, um gol importante. Paulo do Vale. Eu tava na cara, né, que o Yuri Alberto iria entrar até pra fazer um gol heróico ali, aproveitando até uma falha, né, uma trombada ali da defesa do Fernando Miguel com o defensor e tudo mais. Porém, acho que também tava na hora dele justamente, né, o efeito banco de reservas. O cara entra ali, talvez se fosse um jogo em que ele entrasse como titular, ele não teria aproveitado, não tivesse tão bem posicionado, né, não finalizasse tão bem como finalizou por estar um pouco mais acomodado. Então acho que é sempre importante pro jogador, ele tem que tirar desses momentos, né, saber tirar proveito desses momentos, mesmo que negativos, ninguém gosta de ficar na reserva. E o Yuri Alberto ontem, de alguma forma, ele deu uma resposta importante dentro de campo. A resposta fora de campo, eu já acho que ele precisa até se basear justamente em tudo que aconteceu nos últimos jogos e no que aconteceu ontem. Pedro Ramiro, o que você pensa que tava lá? O craque, a gente observa o Yuri Alberto, que ele acabou decorando o discurso, ele comentou com todo mundo que não entendeu a alteração, mas, 9 jogos sem marcar, que é a sua principal função no time, você não colocar a bola no fundo da rede,
Ó, se você não entende isso, não entende essa justificativa, me desculpa, mas aí o problema não é o Vanderlei Luxemburgo, não é ninguém, é você que não consegue entender o discurso. Mas enfim, pensando nisso, pelo menos agora eu vejo na possibilidade do Yuri Alberto, sabe, se livrar um pouco... E também não é ele que tem que fazer todos os gols. Sim. Só que é o seguinte, quantos gols o Roger Guedes fez? O Roger Guedes tem 15 já. Quantos gols ele tem? 26 gols ele tem na arena. Cara, qual o problema de você ser reserva um dia num jogo e parece que o mundo... o Luxemburgo não presta, a imprensa não presta. Nossa, pô, dá licença. Quem ele pensa que ele é? Que título que ele tem? Vamos lá, tem algum título? Não. Cara, não tem um título. Não foi artilheiro em campeonato nenhum. E vai ficar bravinho porque ficou na reserva do Corinthians, velho. Você tá de brincadeira comigo? Quer uma boa notícia, craque?